de 2 anos para cá eu precisei voltar ao esporte para me curar de uma crise de ansiedade. Então eu deixei a disciplina do esporte de lado e isso me puniu, de certo modo, em cabeça, em mente. Muito trabalho, muita preocupação, muita cabeça no futuro. Isso é bem comum hoje em dia. Você passa o dia inteiro trabalhando, aí tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Aí você deita para dormir e o coração começa a acelerar. Quando eu consigo conectar a academia como um pilar fundamental junto com a nutrição para eu conseguir fazer as montanhas que eu quero, isso virou uma chave. Sejam bem-vindos a mais um episódio do YouCast, o podcast da Unique, que foi criado para inspirar, conectar e transformar pessoas por meio de conversas reais sobre saúde, disciplina, estilo de vida, mentalidade e propósito. O YouCast é mais do que um programa de entrevistas, ele é um espaço para a gente trazer muita conexão, muita transformação e muito aprendizado para vocês que realmente transformem a vida de vocês com conteúdo de muito valor. Cada episódio traz convidados que vivem aquilo que falam, através de uma experiência incrível audiovisual que você vai poder conferir pelo YouTube, Spotify e pelas redes sociais da Unique. E por falar nisso, se você ainda não é inscrito nesses canais, faça isso agora mesmo. Vai lá, curta, compartilhe com a maior parte das pessoas que você conhece. A primeira temporada ela marca o início de um movimento realmente de muita informação e transformação. Então, se você ainda não assistiu os episódios anteriores, corre lá, assiste que eu tenho certeza que você vai curtir e muito. E por falar em convidado, o convidado de hoje é muito especial. Além de um cara com um conhecimento gigantesco, eu tenho a honra de ser amigo pessoal dele desde criança. E eu quero apresentar para vocês um cara que está há mais de 15 anos como executivo de tecnologia. Hoje ele é CTO do Grupo Primo e ele tem por hobby, né? Vamos falar assim? Mentorar empresários, inclusive nós, né? Num programa chamado Equity Mais, do qual a gente também teve a honra de ser aluno desse cara. E hoje a gente apresenta para vocês aqui Rodrigo Gianotto. Eu estou muito feliz de estar aqui. Que legal. Ai, que legal. Eu estou muito em casa, conheço vocês há muito tempo. Eu fiquei em dúvida se eu conheço vocês até antes de começarem o relacionamento. Eu acredito que sim. Eu acho que sim. O Aaron sim, a Raquel, eu não sei se eu conheci. Eu acho que a Raquel eu conheci antes de vocês começarem a namorar. Mas que legal, o Aaron, putz, fez parte da minha infância de menininho, assim. Brincamos muito, aprontamos muito e crescemos juntos, né? Então, muito feliz de estar aqui, bora trocar ideia. Eu amo falar sobre empreendedorismo, sobre saúde e acho que essa temática veio num momento muito importante para mim também. Legal, que bom. Realmente é uma honra ter você aqui, né? Como amigo e como um baita profissional que é uma referência pra gente. E já que nós estamos falando de profissional, vamos falar um pouquinho sobre a relação do exercício físico com as suas conquistas profissionais. Como você enxerga que o esporte, o exercício físico contribuiu para sua evolução profissional e para que você chegasse até onde você chegou hoje, Rodrigo? Gente, foi fundamental, né? Eu não me preparei nada para essa conversa, vou deixar muito vir o que está no meu coração, total. Você nem me passou que iam perguntar direito, só me deu mais ou menos um norte. Mas eu sempre fui de esporte coletivo, joguei basquete minha vida inteira. Acho que minha mãe tentou me encaixar em vários esportes diferentes, né? Desde hipismo, eu me lembro dela me levando na hípica para montar no cavalo, acho que ela queria me endireitar de alguma forma. Fui para natação e futebol. Eu me encontrei no basquete e eu já falei isso algumas vezes, mas no basquete tem 5 jogadores titulares e eu sempre fui o sexto. Aquele que o meu treinador, que é um cara muito famoso do basquete, né, nacional, que é o Jesse, ele me puxava para resolver quando a equipe não estava funcionando ou quando precisava marcar um jogador específico. Eu fui entendendo que ao longo da minha trajetória eu tinha um lugar importante em condução de times, condução de pessoas. E aí demorou para eu virar uma chave, mas eu fui entendendo que essa característica de liderança reverberou em vários aspectos. Desde em escoteiro eu liderava o time lá de Lobinhos. Depois na música eu fui líder de bandas.
Depois, na faculdade, eu fui o líder da Atlética, o presidente da Atlética. E foi assim na minha carreira também eram. Então, de analista, né, que geralmente é um cargo que se entra em companhias, né? Eu fiz uma carreira de multinacional antes de empreender. Então, você tem lá um analista, depois o cara vira um coordenador, depois vira um gerente, né? Eu fiz esse caminho, né, natural da jornada. E eu fui muito rápido de analista e gerente por causa dessa capacidade de condução. E sem sombra de dúvidas, olhando para trás, isso foi desenvolvido através do esporte, né? Então, o esporte, sobretudo o lado coletivo, e também esse lado da resiliência, né? Eu demorei para entender quando eu era jovem de por que eu sou o sexto, né? Por que eu não sou titular? Então, também esse lugar de querer estar no time titular, querer ser escalado, né? E ao mesmo tempo tomar as porradas da vida e falar, não, fica aí, você é para outro momento, vai chegar a tua hora. Acho que isso me equilibrou em entender o momento certo de dar as sprints, de ter consistência, mas eu acho que, sem sombra de dúvida, a capacidade de coordenar, levar pessoas a um objetivo foi muito mais importante que qualquer habilidade técnica, e isso aí veio do basquete. Legal, bacana. Por falar nisso, desculpa, e por falar nisso, vocês tiveram uma relação no basquete aí, né? Tivemos. Sim. Eu tive uma escolinha de basquete, né? Mas acho que daí o Rodrigo, nessa época, já estava jogando no nosso clube, né? Sim. Depois eu até fui trabalhar no nosso clube com o Gesso, inclusive. Sim. Aprendi demais com ele. O Gesso era uma referência. Mas daí o Rodrigo já era da turma mais velha, né? Eu peguei, A gente jogou muito basquete junto. Mas bater bola a gente... Bater bola batemos muito. Inclusive até hoje no tênis, né? A gente se encontra às vezes no tênis. Precisamos jogar, estamos precisando marcar de novo. Legal. E, Rodrigo, é legal essa relação, porque é uma coisa que a gente sempre prega, né? Que toda criança devia fazer esporte coletivo e individual, porque ensinam coisas muito diferentes, né? E você teve essa experiência e traz hoje para a sua vida, e a gente vê o quanto isso realmente impactou na evolução da sua carreira. E ainda hoje, você continua envolvido com esporte, com exercício? Como que é hoje a sua rotina? Legal. Eu acho que eu cometi de certo modo, um desleixo na condução do esporte na minha vida. Assim, se eu olho de 2 anos para trás, eu me reencontrei no esporte. Mas ficou um gap, assim, que eu foquei muito em crescimento empresarial e trabalho. E acho que, à medida que meus filhos foram nascendo, né, os 2, eu fui voltando ao equilíbrio e me reencontrando no esporte. Eu nunca estive longe dele, mas eu deixei de estar muito próximo, né? E acho que foi um grande pênalti que eu cometi na minha vida aí. Mas nos últimos 2 anos eu me reencontrei quase que como uma cura, né? Eu acho que essa falta de esporte nos meus, talvez, pensando, eu comecei a minha carreira assim lá para 2010 e, de 2010 até 2023 eu não fui atleta, assim, sabe? Isso eu fui só perceber hoje. Eu fui falar, vou na academia, não tinha constância, né? E de 2 anos para cá eu precisei voltar ao esporte para me curar de uma crise de ansiedade. A gente pode falar sobre isso e foi muito importante essa volta. Então eu deixei a disciplina do esporte de lado e isso me puniu, de certo modo, em cabeça, em mente, saúde mental, né? E também, obviamente, a parte física, né? Mas que bom que tudo deu certo. Então eu vivo uma fase novamente de reencontro, talvez agora muito mais comigo mesmo, menos no coletivo, mas mais desafios pessoais. E buscando agora desafios gigantescos. Legal, Rodrigo. E você acha que o maior peso, o maior impacto que te trouxe nesses 10 ou 12 anos, né? Que você ficou aí aproximadamente sem exercício, foi essa questão da ansiedade? Ou você já tem, né, esse histórico de ansiedade, até mesmo antes disso? E eu já ouvi um pouco você contando sobre essa história. Eu acho muito interessante você compartilhar isso mesmo, né? Trazendo tanto sobre esse peso, né, que o exercício, a falta do exercício te trouxe. Imagino também que muitas pressões aí, né, que você teve na construção da sua história também que contribuiu para isso. Então, fala um pouquinho disso primeiro. Olha, certamente a gente poderia entrar aqui na nuance técnica, né, o que acontece no corpo quando a gente pratica um esporte. Então,
A gente poderia ficar horas falando sobre isso aqui, tem muita literatura, vocês são especialistas nisso. Então, essa ausência, né, de trabalhar toda essa parte de componentes biológicos, né, que se descarrega quando você faz esporte, então, do outro lado, esse acúmulo de estresse, de muito trabalho, muita preocupação, muita cabeça no futuro, isso é bem comum hoje em dia, né? Você começa a conversar com as pessoas, por mais que a pessoa fala, puta, eu não tenho, você vai aprofundando, você chega em algum tipo de sintoma, né? E aí, assim, então, tem mais ou menos uns 5 anos, assim, um pouquinho antes da pandemia estourar, eu já comecei a ter alguns efeitos. Eu tive um dia específico que eu não sei se aquilo é um burnout, mas eu acho que eu vivi um dia específico onde tudo começa. E dali para frente eu fui tendo alguns sintomas, alguns todos os dias e alguns às vezes. O de todos os dias é basicamente o dia rodar. Talvez quem esteja nos ouvindo aqui, quem está nos ouvindo vai talvez ter vivido algo parecido, que eu já conversei com várias pessoas, que é você passa o dia inteiro trabalhando, aí tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Aí você deita para dormir e o coração começa a acelerar, muito forte. E é só à noite, então você não tem durante o dia. Então você vai no cardiologista e ele fala assim, meu amigo, faz aí esteira, você não tem nada, né? E eu fui assim várias vezes, que eu tive episódios de acordar chorando com a Tati. Falei assim, pelo amor de Deus, acorda aqui, eu vou morrer, tô com uma coisa estranha. Mede, a gente comprou um monte de equipamento para medir e nada, era a cabeça. Então era deitar e aí vinha aquele mar de problemas na cabeça, empilhados, né? E aí o despertar, ele aconteceu num evento do Equity Mais Club, que eu conheci a Thaís Pegoraro, que é uma montanhista que fez o desafio dos 7 cumes. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse desafio. E aí eu entendi, ela era empreendedora, ela estava vivendo fases de estresse e ela encontrou no montanhismo essa fuga e esse controle de crises, né? E eu fui tentar entender o porquê. E o porquê estava correlacionado ao fato dela, no biotipo dela, no perfil dela, esportes curtos não funcionarem muito bem. Então, se ela vai 1 hora na academia, aquilo não é suficiente, aquilo não te desconecta completamente. Então, no caso, eu vi ela falando, eu falei, pô, mas eu nunca tentei isso. Então passar 6, 7 horas fazendo um exercício, ainda mais numa montanha, me dá hiperfoco e eu volto, eu esqueço do mundo. Daí eu comecei a testar essas coisas, Raquel. E eu testei primeiro o surf, daí entendi que o surf não era um esporte de longa duração. Você fica 1 hora no mar, seu braço já fica super dolorido, você tem que voltar. Aí, na primeira vez que eu fiz a montanha, eu me desconectei completamente. Assim, foram 4 horas onde eu não pensei em absolutamente nada. Só naquilo. Aí eu falei, interessante. Aí eu continuei, tem 2 anos que eu estou nesse processo e vivi períodos onde eu disse, estou 100% curado, embora constantemente volte uma coisinha assim, sabe? Então, se perguntasse para mim há 3 semanas atrás, tá tudo bem, tô curado. Eu estava falando sobre dessa forma. Mas eu estive em Chicago semana passada e tive um episódio. Então, assim, eu acho que eu vou conviver com isso, mas em muito menor quantidade. E quanto mais eu evoluo, e aí eu estou num processo de higienização completa da minha saúde de novo, né, desde sono, né, lendo muito sobre sono, com nutricionistas, me alimentando melhor. Sou um novo Rodrigo, né, até muito melhor do que eu era na época do basquete. Porque no basquete era foco, disciplina e treino pra caramba. Hoje eu estou muito mais consciente. Acho que... E vocês são muito importantes nessa minha jornada, né? Vocês são grandes referências de consciência para mim. Então fui me cercando de pessoas, estudando e eu acho que esse lugar da consciência me coloca num momento de evolução diferente. Mas o grande objetivo é... Estou quase nos 40, né? Então atravessar os 40 na minha melhor forma física, esse é um grande objetivo. Para minha longevidade, eu quero daqui para frente ser uma referência em saúde, é um presente para mim mesmo. Mas, ao mesmo tempo, tudo nasce, essa retomada nasce de tentar sair desse buraco mental.
Legal, Rodrigo. Você compartilhou uma coisa muito interessante sobre esse estado de meditação, né? Um estado de flow mesmo, né? Quando Sim. você pratica alguma atividade esportiva na qual você se identifica. Sim. E por falar, você comentou aqui sobre esportes de longa duração, né? O montanhismo, tem aí a ultramaratona, que o Aaron também teve essa experiência, que ele ficou 8 horas correndo ali, meditando. Depois eu acho que você pode contar um pouquinho também como foi essa experiência de estado, né? De super foco, como você falou. E é algo que precisa fazer alguma alteração na sua rotina, precisa, obviamente, ter ali um momento de decisão, como você falou, né? Que teve a virada de chave, para que você pudesse inserir isso na sua rotina, para que você pudesse fazer os treinamentos específicos para ter esse momento de 6 horas de duração, sei lá quantas horas de duração aí fazendo montanhismo, porque não é o treino, a preparação. Não são 6 horas de preparação toda vez que você treina, né, Rodrigo? Sim. Como que é essa preparação para o montanhismo? O legal é que eu também sei equilibrar o meu momento de vida com o que eu vou escolher, né? Não dá para fazer um Ironman, né? Putz, agora eu vou deixar para minha família, meu filho de 4 anos, minha filha de 7, minha esposa... Queridos, decidi fazer o Ironman, né? Então, eu sei o momento, o timing das coisas. Eu já tenho uma rotina puxada no trabalho, então eu escolhi um desafio que o montanhismo, de novo, o que é o montanhismo? Ele não é o alpinismo. Então, todo mundo vai perguntar, você está escalando? Não estou escalando as montanhas. Eu não faço escalada em rochas, eu ando grandes altitudes, né? Aqui no Brasil a gente tem as maiores montanhas, tem 3.000 metros. Então eu já fiz, né, do top 10 aí, já fiz algumas montanhas. Então é andar no meio do mato, com responsabilidade, tem escalaminhada, tudo. Então um bom trabalho de core, né, bastante exercício muscular, principalmente, né, região de abdômen, pernas. Acho que é muito importante, então venho treinando musculação. E percebi que eu era um falso magro, né? Eu nunca tinha ido para um nutricionista fazendo um trabalho intensivo, então estava com muita gordura corporal. Vocês várias vezes já fiz bioimpedância com vocês já me mostravam aquilo, mas eu me aprofundei nesse negócio com um nutricionista, fiz toda uma troca aí de gordura por massa muscular, então estou num processo de troca disso tudo, então estou comendo muito, 3.000 calorias por dia, ganhando bastante massa muscular, e exatamente por isso não estou fazendo tanto cardio. Então o cardio, quando eu vou direto para a montanha. Então uma vez por semana eu faço um longão, vai ali umas 1.500 calorias, né, bem puxado, e eu faço ali na região de São Paulo, tem algumas montanhas próximas. Esse é o trabalho que eu venho fazendo. A melhor coisa para treinar montanha é fazer montanhas, né? Porque não dá para simular numa escada, é muito diferente o desnível, né? Numa escada, principalmente essas escadas de academia, você não consegue fazer descida. Então eu estou sempre nas montanhas e fazendo musculação e um trabalho de alimentação muito forte, né? Bem regulado. E aí nesse quesito, eu tenho combinados com a Tati, né? Com minha esposa. Então ela tem os horários dela, eu tenho os meus horários. E aí ela sabe que esse é um momento onde eu vou precisar ficar alguns dias um pouco fora, né? Porque não adianta, eu preciso fazer, meus objetivos são grandes aqui, né? O que é meu grande sonho é fazer o Aconcagua, desculpa, que é a maior montanha da América Latina, e para fazer o Aconcagua são 20 dias, né? Você precisa dedicar de 20 a 30 dias para estar lá e viver essa experiência. Então, combinado, é um sonho que eu tenho, assim como ela tem os sonhos dela. Se fosse semelhante, eu ia super apoiar. Então, ela 30 dias em um, eu 30 dias em outro, e a gente vai segurando as balanças ali. Mas dentro dos nossos acordos, nossos combinados, a gente se equilibrou. E está dando tempo para curtir muitos filhos, né? Levar os filhos na escola, buscar os filhos na escola e ainda assim encaixar. Então, acho que o montanhismo foi uma peça legal que não exige tanto, exige regularidade, mas é mais um dia, assim, no final de semana, num domingo de manhã, que eu vou ficar 4 horas fora. Ou, às vezes, em um evento específico, eu vou ficar 3, 4, ou uma vez por ano, que eu vou ficar 20, né? E é isso, assim, foi o equilíbrio que a gente encontrou. O legal, né, Rodrigo e Aaron, que nessa experiência, né, a gente está falando aqui com o Rodrigo, que tem uma
porrada, podendo dizer assim, né, de compromissos, funções, responsabilidades, e escolheu a prática do montanhismo, que exige um tempo mais duradouro, e ainda assim está conseguindo, obviamente fazendo alguns ajustes ali, principalmente a partir da sua própria casa, né, com sua própria família, sua própria esposa, com certeza a rotina no trabalho também, então essa disciplina com certeza envolveu, não apenas para realizar os treinamentos que são necessários para te dar uma condição suficiente para você realizar o que você quer no montanhismo, mas também para se organizar. E mesmo assim, você tendo essa porrada, como eu disse aqui, de atividades, você se colocou à disposição disso, né? Você decidiu isso e está conseguindo se realizar em relação a isso, porque você viu um propósito, você tem uma meta muito bem clara, você tem uma meta muito bem esclarecida, o que está te ajudando, mesmo em dias de dificuldades, com certeza você tem essas dificuldades, né, para driblar tudo isso e conseguir realizar o que de fato você quer. Então, essa meta, esse propósito tem que estar muito claro para que te ajude a sustentar em dias mais difíceis na sua rotina e você consiga realizar o que tem que realizar. Acho que meta e combinado, né? Uma vez eu tive um líder de RH de uma das empresas que eu trabalhei, na Empíricos, que ele falava assim, o adulto parece que ele desaprende a fazer bons pedidos. E às vezes a gente vai na rotina de casal, na rotina de família, a gente quer pedir A, mas a gente dá uma voltinha, sabe? Tati, eu tô pirado desse negócio. E eu sei que eu vou precisar abdicar de tempo da família aqui para fazer isso, mas antes eu preciso conversar com você. Você entende a importância? Talvez seja 1, 2 anos, mas eu quero me envolver nisso. Só que a prioridade é a família, né? Os bons acordos. Primeiro, a prioridade é dela. Dado que eu vou ficar mais tempo fora, se ela precisar ir para a Bélgica igual precisou, eu vou abrir mão de tudo que eu estou fazendo, eu paro de treinar 2 semanas para cuidar das crianças, porque eu já estou com compromisso. Então você vai equilibrando essas balanças, fazendo bons acordos, e aí fica muito mais fácil de atingir meta, né? Quando todo mundo está alinhado, todo mundo está conversado. Sim. E as prioridades ficam mais claras. E funciona dentro da empresa também, né? Exatamente igual, né? A gente fica dando volta para fazer bons pedidos e fechando bons acordos, né? E a gente, como líder de empresa, a gente precisa falar mais sobre isso. Acho que se as pessoas se sentindo mais à vontade para falar e a gente fechando bons acordos. Sim. Ô, Rodrigo, e assim, você relatou para a gente, né? A Raquel falou da sua agenda super corrida, e eu sei que você também mentora empresas, e às vezes precisa viajar e tudo mais. E daí quando você tem uma rotina de agendas mais fora, assim, que você precisa viajar para alguma outra cidade, algum outro estado, alguma coisa, mesmo assim você ainda consegue adaptar a sua rotina para realizar alguma coisa lá? Ou você fala, não, eram esses dias que eu viajo, putz, aí eu fico off total de treino. Como que você lida com isso, assim, cara? Minha cabeça mudou bastante. Primeiro que eu me apaixonei tanto por montanhas que, por exemplo, eu fui para Seattle fazer um treinamento ano passado e eu não conhecia Seattle. E é uma cidade super legal. Mas a primeira coisa que eu perguntei para o ChatGPT foi que montanhas que existiam na região de Seattle. Que legal. E eu não conhecia a cidade de Seattle. Eu conheci as maiores montanhas da região de Seattle, fiz vários trekkings lá, mas a cidade mesmo eu não conheci. Eu só fiz o treinamento e as montanhas. Então minha realidade está mudando muito em relação a esse objetivo. Porque eu já vou ficar longe da minha família. Se eu já vou ficar longe da minha família, eu vou aproveitar para treinar. É verdade. Senão eu vou consumir tempo deles e recurso deles e já vou ficar longe, então por que eu não misturo? E agora eu fui para Chicago, a mesma coisa. Tinham várias opções de hotel, escolhi o melhor com a academia que eu achava que fazia mais sentido para mim. E Chicago é uma cidade muito plana. Então eu fui tudo a pé, assim, andei muitos quilômetros em Chicago, fiz várias corridas ao longo da cidade. Então minha cabeça mudou. Então essa é a oportunidade. A partir do momento que você tem essa decisão... A Nick concordou. A Nick concordou, exatamente. A partir do momento que você tem essa decisão, organiza a sua rotina em volta dessa decisão, né? E tudo fica muito mais fácil. Então sim, Aaron, hoje minhas viagens elas têm essa característica. Legal. A Nick fez uma participação especial.
A gente não apresentou a Nick hoje, né? Verdade, gente. A Nick é uma das hosts desse podcast. Eu acho que ela é uma das únicas cachorras que tem esse cargo, né? Essa função como Com host certeza. de um podcast. E ela foi ali pedir pra Ju mais uma orelha, que inclusive a Petville falou assim: eu vou dar de presente pra Nick várias orelhas de porco, orelha de boi, porque a Nick ela é muito saudável também. Afinal de contas, uma das premissas, Rodrigo, você só foi convidado aqui também porque a gente sabe que você é saudável. Você tem esse estilo de vida saudável, tem um exercício físico na sua rotina. legal. Porque todas as pessoas que a gente está convidando aqui, a gente Premissa. essa é a premissa. E são pessoas de sucesso, né? Que têm sucesso em alguma determinada área na vida e mostrando na prática aqui como que essa rotina de estilo de vida saudável impacta na vida, né? Em diversas áreas da vida, né? A gente pode falar na produtividade, no trabalho, na família, enfim, como esse estilo de vida saudável impacta em todas essas melhorias. Com certeza. E relacionado a isso, inclusive eu estava falando pro Rodrigo, na hora que ele chegou, que eu assisti os stories dele de ontem, né? Que ele foi subir o Pico do Jaraguá, que chama, Isso. né? E aí teve a participação dos filhos e tudo mais. E a gente vê essa importância de ser um exemplo mesmo, né? E como você acha que de 2 anos para cá, que você tem mudado a sua rotina, tem cuidado mais da sua saúde, o quanto você vê que isso impacta em toda a sua família, assim, na sua esposa, nos seus filhos e tudo mais? Legal. A Tati, ela também teve esse ato de exercício junto comigo, então nós dois pisamos na jaca junto ao longo desse tempo, e foi bastante tempo, onde a gente achava que a gente era saudável, mas a verdade era que a gente não era constante em nada, embora nunca tenha se ausentado completamente dos esportes, mas ela virou uma chave forte, assim, acho que desde a pandemia mesmo, que inclusive na pandemia o Aaron ia até, a gente veio de São Paulo para Limeira e o Aaron treinava a gente, né? Verdade. Aquele desafio, a fase desafiadora. Então, a Tati só lê, é impressionante, ela está lendo um livro por quinzena de saúde, acho que ela maratonou tudo que vocês possam imaginar e tudo que sai de novo ela está lendo. Então, ela está com um olhar muito forte para a saúde. Ela acorda 4 horas da manhã e das 5h30 ela já fez tudo que tinha que ser feito e já está pronta para me ajudar a trocar as crianças para a escola. Então, ela, na verdade, que tem me puxado, né? E aí a gente entendeu as nuances qual esporte que cada um gosta. Então ela gosta mais de academia, ela gosta de spinning, né? Ela me deu de aniversário um presente, me levou para o spinning com ela, nunca tinha feito spinning. E foi um grande barato, porque estar num território onde ela gosta mais é muito legal, e ela também foi comigo para uma montanha. Então ela não gosta tanto da montanha, também não gosta tanto do spinning, mas a gente entendendo as nuances de cada um é legal para a gente dividir mais momentos juntos, né? E agora essa é a fase de tentar puxar as crianças para esse universo. A gente começou a levar eles para algumas coisas, a Flora já acompanha a Tati às vezes na academia, fica observando, perguntando, já faz natação, faz judô. E o Gabi, aparentemente, ele gostou da montanha. Então, tô pensando em levar ele mais vezes porque é muito legal. Estar 4 horas desligado ainda com o meu filho, com a minha filha, seria incrível. A Tati eu já entendi que eu não vou conseguir levar tanto, mas ela ainda foi no Jaraguá, então ela se esforça. Eu sou muito grato por isso. Mas cada um tem sua característica. E aí a família vai caminhando, né? Legal, o esporte ele promove essas experiências diferentes, né, Rodrigo? Com certeza, experiências que nenhum outro tipo de atividade faria, porque além de promover atividades diferentes, experiências diferentes, através dessa produção de hormônio, né, de endorfina, serotonina, dopamina, adrenalina, tudo isso faz com que a gente fique mais feliz ainda em estar, só o fato de a gente estar com as pessoas que a gente ama já libera uma parte desses hormônios, né? Agora, praticando exercício ainda, isso potencializa ainda mais e proporciona experiências totalmente inovadoras. E quais são seus próximos objetivos com as montanhas aí? Ao longo desse segundo semestre eu quero caminhar mais alto, né? Então minha maior montanha, no Brasil a maior montanha tem 3.000.
Então, até 3.000 metros você não tem influência de problemas respiratórios, não falta oxigênio, de certo modo. É a partir dos 3.000 metros que o ar começa a ficar rarefeito. Eu tive uma experiência onde a Tati só foi uma montanha comigo e ela foi uma de 3.600, em Mendoza. E foi bem desafiador. Então eu vou ver como o meu corpo reage à alta montanha. Eu vou fazer um treinamento de alta montanha na Bolívia. O objetivo final, a gente vai fazer 3 montanhas, mas o objetivo final é fazer um glaciar chamado Huayna Potosí, que é a 6.000 metros de altitude. E se der tudo certo, eu já saio de lá comprado com a Aconcagua em janeiro de 26. Porque assim, a natureza não explica, assim, nem a natureza, nem a medicina já tentaram estudar por que algumas pessoas têm o tal do mal da montanha. Então tem algumas pessoas, eu não lembro o percentual, mas é bem pequeno, que não conseguem conviver em altitude muito alta, assim, tá? Enfim, todos os efizemas, edemas, né? É muito mais propício em determinado tipo de pessoa, mas é um percentual pequeno e eu não quero ser esse percentual, só que é genético, não tem escolha, não tem como resolver. Então essa experiência vai me dar essa clareza. E se for tudo bem, mesmo que eu não atinja o cume do Huayna, mas esse é o grande objetivo, mas se eu não atingir, está tudo bem, mas se eu passar bem na altitude, eu já vou comprar minha passagem para Mendoza para fazer o Aconcagua. E esse é o meu objetivo final, eu não tenho nenhum objetivo além desse. Óbvio que a Tati fala, você está estudando muito sobre Everest. Eu estudo muito, assim, eu conheço muito na verdade, das maiores montanhas do mundo eu estudo muito, e o Everest em especial é uma montanha que eu estudo pra caramba. Mas nunca esteve e provavelmente nunca estará nos meus planos, porque envolve risco de vida, então também é esse balanço, né? Então quero fazer montanhas altas com baixíssima probabilidade de partir desse mundão. Quero curtir muito meus filhos. Pra ter tanto risco assim também. E como você transfere isso pro lado empresarial seu, cara? Todo esse conhecimento, essa experiência, essa visão que você tem em relação ao esporte, por exemplo? Eu acho que o maior aprendizado eu vivo... Vocês também provavelmente são assim, né? Todo mundo que trabalha na alta performance a gente se cobra muito, né? Muito. E também tem o lado da autoconfiança. Geralmente o empreendedor que de alta performance, por incresça que parível, né? Como diz o Fábio Oliveira, ele tem problema de autoconfiança. Não sei se vocês têm? Vocês sentem assim, tipo... Ou você tem bastante confiança? Em que sentido? Me fale mais sobre isso. Eu sempre acho que essa é uma grande fonte. Eu vim conversando com a Tati ontem na viagem sobre isso. Que eu tenho uma baixa autoconfiança no sentido de que sempre as pessoas... Não é o suficiente o que eu estou entregando. E no fim, eu estou gerando um baita impacto, mas eu falo, puta, eu poderia entregar mais... acho que eu tô com baixa performance. Então, é meio que uma autocobrança com uma autoconfiança que é, no fim das contas, um grande vilão, que as coisas não são assim, né? Vocês não têm nada disso? Com certeza. Vocês têm? Bastante. Total. É bem comum, assim, você pega empresário de alta performance que tem isso. E aí, esse lugar essa voz que fica entrando na nossa cabeça, eu tô conseguindo silenciar muito ela. E alguns vão na meditação, igual a gente falou aqui. Acaba que a montanha é uma grande meditação de longa jornada. Você fica em silêncio. Geralmente eu faço sozinho, assim, as montanhas mais próximas. Então esse autocontrole dessa voz tem me ajudado a ficar mais leve. E ficar mais leve envolve dormir mais leve, acordar mais leve, com um sentimento de... estou fazendo o meu melhor, estou fazendo o meu e é isso que eu consigo entregar e eu estou dando o meu máximo aqui, o meu melhor, então está tudo bem. E isso tem me deixado mais calmo, embora tenha dias que eu não consiga controlar isso. Então, assim, eu percebo que existe um Pareto de controle. 80% dos meus dias em que eu me cobrava, eu não estou me cobrando mais esse tanto, mas os 20% que ainda me cobram vem forte, sabe? Então eu estou mais calmo e também eu estou com muito mais controle de expectativa.
porque na natureza a gente não controla, né? Então, às vezes eu vou fazer um cume de uma montanha, passo 4 dias na travessia e vem uma chuva e eu não consigo terminar e eu tenho que descer. Então essa quebra de expectativa que me deixa pé da vida na hora, aí tem a ver com o montanhismo, tem a ver com a natureza, de entender que eu não controlo nada e lidar melhor com as expectativas. Acho que essas são as duas frentes. Então se você perguntar na empresa, todo mundo vai falar que parece que eu estou andando nas nuvens. Assim. A representação é que vai uma reunião super tensa, o pau fechando, assim, né, muita discussão e eu mais racional, mais esperando o meu momento de entrar. Acho que é isso. Esse é a principal característica que vem sendo naturalmente aplicada no meu comportamento depois desse movimento. Mas também estou bem mais sem limites, assim, querendo acelerar coisas. Então, acho que esse lugar de escalar montanhas mais altas também está me jogando numa outra ponta de vislumbrar caminhos que antes eu não... Então eu estou mais acelerado, estou mais acelerado e ponderado. Acho que alguma coisa... Sim. Acelerado e calmo, não sei se combina, mas existe um match aqui, tá? Sim. Acho que você falou muita coisa interessante aqui, Rodrigo, que eu vejo o seguinte, né? Que você disse que ao mesmo tempo essa expectativa alta, né, de autocobrança, porque você quer sempre entregar mais, entregar o melhor e muitas vezes para você mesmo isso não é suficiente. E isso você imagina, a gente imagina, né, que a gente compartilhou disso, que para as outras pessoas que a gente está entregando, para os nossos colaboradores, para os nossos clientes, a gente imagina que essa mesma expectativa que está em nós, que nós temos de nós mesmos, pelo que a gente faz ou poderia entregar, essa seja a mesma deles. E daí a gente fala, poxa, então você não está legal para mim, não está legal para ele também. Mas muitas vezes isso está em nós. E eu vejo isso, de certa forma, é positivo, porque se não acontecesse isso também, a gente não sairia do lugar. A gente não estaria à frente, a gente não puxaria fila, a gente não inovaria, a gente não empreenderia, traria coisas boas, inovadoras e para compartilhar com essas outras pessoas, né? Então é algo que eu vejo, por isso que tem essa ponderação que você disse, né? Tem. Eu acho que aí faz total sentido e os dois lados são necessários. Você imagina se fosse só um lado, né, puxando acelerado demais e daí pode pirar, realmente acontecer um burnout, como você falou, até que já sentiu um pouco disso, né? E quando também você ser ali pacato demais. E daí eu acredito que é contrário a uma característica, um perfil de um empreendedor. Eu acho que o limite está no quanto de sofrimento você carrega nesse pensamento. Porque você foi cirúrgica, Raquel. Acho que todo mundo que tem visão de autocrescimento, de alta performance, vai ter, de certo modo, um pouco de baixa autoconfiança ou autocobrança excessiva, mas não carrega sofrimento. Sente, reage. Sente, reage. E eu acho que eu carreguei para o sofrimento demais. Às vezes eu entro para a linha do sofrimento, da autopunição. Não pego uma cinta e fico... vamos lá, né? É mental o negócio. E é uma coisa que eu não controlo. E eu percebo que minhas crises, elas vêm quando elas entram, elas avançam para esse lugar do sofrimento. Acho que esse é o controle, você não deixar consumir, reagir. E aí é um ponto que eu acho que é menos sobre você e mais sobre seu estado físico, seu estado de controle, de equilíbrio. Não são variáveis simples. Você precisa estar nessa plenitude corporal, nessa plenitude emocional, nessa plenitude física, de alimentação. Só com isso que você consegue controlar bem essa linha. Quando tem alguma coisa desbalanceada aqui, você acaba indo mais para o sofrimento. E Nick? O que você quer falar aí? Quando a Nick participa, a gente fala que ela é gerente da Unique, né?
E daí ela participa de todas as reuniões, porque ela é grude nossa, né? Então ela participa de todas as reuniões e tal. E daí ela começa a participar das reuniões também, né? Ela quer entrar no meio. Ela quer entrar no meio, ela quer atenção. Então você sabe que nesse sentido de equilíbrio também que a gente disse, a Nick nos trouxe essa questão positiva, que às vezes ela precisa do momento para passear. E cachorro é muito rotina, né? É impressionante. Da meio-dia, desperta aquela chavinha e precisa passear. E daí ela fica chamando atenção. Então, enquanto a gente não para aqueles 10 minutinhos, 5 minutinhos, que muitas vezes é o que a gente precisa para oxigenar o nosso cérebro, dá uma volta de quarteirão, a gente respira e a gente volta mais calminho, ou então nos traz aquela solução que estava precisando daquela reunião que a gente estava quebrando a cabeça lá para tentar solucionar, para tentar resolver. Então, como, de fato, essa questão do respirar, do meditar, o exercício, tudo isso impacta. Sim. Ô, Rodrigo, e agora falando um pouco da questão de contratação. Você, como um líder na empresa, tem os seus liderados e com regularidade precisa fazer novas contratações. Vocês têm dentro do processo de vocês algo que identifique se o cara é um praticante de exercício na hora da entrevista, alguma coisa assim? E se tem, vocês realmente ponderam isso ou isso é uma coisa que hoje não faz parte? Para mim, tanto faz se o cara que vai trabalhar aqui é ativo, é saudável ou não. A gente não carrega um valor de cultura específico relacionado à saúde. São pontos de discussão que a gente já teve internamente, porque grande parte do Grupo Prima é saudável, né? Principalmente nos sócios, na diretoria, a gente tem uma galera bem saudável. Quando o Joel estava com a gente, ele carregava muito mais essa energia, essa tinta, né, nesse processo todo. Mas a gente tem um valor que é foco em resultado. E foco em resultado não é só foco em resultado em companhia, né? É foco em resultado, o que é resultado na tua vida? Então essa é uma pergunta que vem, né? Geralmente eu falo para os empresários que a melhor forma da gente entrevistar uma pessoa hoje em dia é perguntando sobre comportamentos que tangem os valores que a gente carrega na empresa. Então, se eu tenho um valor que é foco em resultado, eu vou conversar com ele sobre como ele busca os resultados na vida, né? Para além do que ele já trouxe de resultado em companhias, o que é resultado na vida para ele, o que é resultado na família para ele. E aí fica líder a líder um pouco essa lente de quanto carrega tinta para a saúde e quanto não. Eu levo muito hoje em dia para essa discussão. Eu pego duas características, né? Tem dois valores, né? Visão de longo prazo e foco em resultado que a gente tem. Em visão de longo prazo, eu exploro muito estudo. O que essa pessoa tem estudado, o que ela tem lido, o que ela leu. E se não leu nada, não consegue me construir. Pode ser um livro no último ano, mas se você me falar um livro no último ano, não serve, não funciona. Já vai me chamar muita atenção ser um livro no ano, mas assim, se não está lendo nada, e não precisa ser livro, pode ser artigos, né? E em foco em resultado eu tenho trabalhado isso, né? Um olhar mais para a saúde. E eu já contratei muitas pessoas que viveram o que eu vivi nos últimos 10 anos. E por essa transparência, falar, eu tô numa fase onde eu tô há 5 anos, malmenão aqui em esporte, mais ou menos, e vou aqui, vou ali, e isso está começando a me pegar, eu estou num momento muito importante, eu preciso equilibrar, já conectei, está na consciência e a gente trabalha isso juntos. Mas uma pessoa completamente desconsciente, existe essa palavra? Não consciente, né? Perdão. Sem consciência nenhuma nessa questão, não vai funcionar no meu time. Então não existe uma solidez, uma diretriz de saúde no que tange valores de cultura corporativa na empresa, mas dentro do meu espectro eu tenho explorado. É legal que a gente vê realmente que as pessoas envolvidas com o exercício físico, elas têm mais desenvolvido esses valores, essas habilidades, até que se aprende com o esporte, né? A gente percebe lá no nosso negócio também o quanto a pessoa ativa consegue entregar realmente mais resultado. E aí agora linkando ao Equity+, que é
a sua escola de negócios ali, né? E você tem um relacionamento com diversos empresários de vários ramos e vocês fazem os encontros lá, né? Que é para o pessoal que faz parte do clube, né? E eu vejo que vocês promovem momentos de exercício, de treino, de tênis, de praticar esportes diferentes e tal. E como você vê, provavelmente porque vocês consideram realmente isso algo importante, e como você vê a participação desses empresários nessas atividades, se a galera é envolvida, não é, como que é essa... É aqueles 20% eram. 20% da turma participa. O resto não participa. E você vê que isso se reflete na própria vida deles, né? De novo, zero julgamentos aqui, é uma questão de consciência, né? Então, eu já fui eles ali. Então, cabe a nós fornecer esses espaços e abrir esses caminhos para que essas pessoas se insiram e pratiquem, né? Eu vejo cada vez mais isso aumentando, porque é um pouco de... Eu convivo com vocês, é impossível uma pessoa que passa uma semana, sei lá, um familiar de vocês que vem de uma cidade para visitar vocês. A semana inteira, esse cara não sair de casa, é meio estranho, né? Não dá uma beliscadinha ali, né? Uma coisa muito errada aqui com esse parente, né? Então, tá começando a acontecer isso. Então, o Bruno começou a tocar aula de jiu-jitsu com a turma, junto com o Chan, um empreendedor aqui de Campinas. Aí começou ali com 3 pessoas, hoje já tem uns 10, 12 que participam. Eu comecei a jogar tênis com o Thiago, agora já tem a turma lá do tênis. No próprio Grupo Primo, tem vários grupos, tem um grupo do futebol, tem um grupo da maratona, tem um grupo... As coisas vão acontecendo, isso vai contaminando, né? Eu super acredito que saúde não super acredito, eu vivo isso, vocês sabem disso, né? Saúde é um pilar de sucesso muito importante e me arrependo muito, muito, muito de ter deixado isso de lado durante 10 anos e paguei o preço. Rodrigo, uma coisa legal que você compartilhou aqui, né, que você já viveu esses 2 lados da moeda, né? O lado em que você viveu sem atividade física, sem exercício físico por um longo tempo, você sentiu as consequências disso, e o outro lado agora que é, inclusive, o que você está vivendo, né? E o legal é que isso te traz uma certa empatia com os empreendedores que você mentora. Você disse ali, né? 20% dos empresários ali do Equity Mais que acabam participando mesmo, se doando ali com as atividades que vocês promovem, enquanto os outros não. E isso é legal porque através da sua visão e da sua experiência prática, você pode demonstrar para eles, né? Não só em conselhos, mas também através da sua própria vida, o quanto isso vai trazer resultados excepcionais na vida deles, se acaso eles adquirirem essa consciência que você está falando. Sabe o que eu acho sobre isso, Raquel? O quê? Eu acho que as pessoas ainda não encontraram um esporte que... Porque tem pessoas... assim, vocês conhecem as estatísticas aí, mas eu diria, sem nenhum dado à minha frente, que a maior parte das pessoas, a musculação é um caminho necessário, importante, fundamental para algo maior. O cara treina a musculação porque ele vai correr alguma coisa. Ele treina a musculação porque ele vai jogar no futebol. Ele treina a musculação. Existem, obviamente, pessoas que praticam musculação como musculação e aqui é o meu foco. Mas grande parte das pessoas imagino que seja, né, vou fortalecer meu corpo, vou manter meu condicionamento para alguma... E eu percebo que as pessoas que desistem de esporte, eles, academia, eu não gosto de academia, mas também não tem esse segundo passo. E era um pouco o meu caso. Sim. Quando eu consigo conectar a academia como um pilar fundamental junto com a nutrição para eu conseguir fazer as montanhas que eu quero, isso virou uma chave. E aí é um pouco de experimentação. Eu estava agora de novo, né? Eu falei que você estava em Chicago, eu estava com 2 meninos, eu falei do meu time, eu falei, vocês vão levar roupa de academia, nós vamos treinar junto, e os 2 são meio, são nada saudáveis e tal. No fim, levaram a roupa para passear para Chicago e trouxeram de volta. A gente passou na frente de um boliche. Eu falei, cara, vamos entrar e jogar boliche? Esse cara aqui tá louco. Eu falei, cara, é esporte, vamos praticar um esporte diferente? Às vezes vocês se encontram aqui, vocês não treinaram nada. Lá nos Estados Unidos a gente estava num barzinho e tinha na televisão passando um campeonato de
Não sei se vocês já viram isso que é de tipo lenhador, os caras que vão batendo. É um campeonato onde o cara pega um machado e quem vai derrubar o tronco primeiro. Meu, tem tanto esporte. Tem. Tanto esporte. E acho que o meu caminho hoje como empreendedor está muito mais levar outros empreendedores para a montanha comigo. Não como o Pablo Marçal fez, né? Sim. Porque o Pablo Marçal levou a turma lá meio sem preparo, né? Virou uma polêmica. Exato. Mas no fim das contas, eu criei um grupo chama Alpha Expeditions, né? Só para brincar, coloquei um monte de empreendedor lá dentro, porque eu ia muito sozinho para a montanha. Aí ela quer ir para a montanha comigo. Ela quer ir para a montanha, né, Nick? E eu ia muito sozinho, eu falei, eu preciso de pessoas comigo, se acontece alguma coisa, né? E aí eu fui trazendo empreendedores, e as 2 travessias da Serra Fina que eu fiz, o ano passado foram com 5 empresários, eu mais 5, e esse ano foi eu mais 4. São pessoas que vieram por mim, turmas que eu mentorei de empresários, e eu estou montando esse núcleo. Mas são pessoas que se identificaram com montanha. Mas qual que é a tua identificação? Eu hoje, se eu tivesse essa consciência antes da montanha, eu teria colocado todas as minhas fichas em conhecer o máximo de esporte possível até encontrar o que... para que esse processo de academia, que no meu caso era meio difícil de lidar com a academia pela academia, por mim talvez, mas esse gancho fez muito sentido. Não sei se vocês concordam com essa visão, mas é a minha percepção da minha própria história. Conectar a necessidade de ir à academia com um propósito maior. É o que... Eu falo que as pessoas têm que identificar alguma coisa. Eu falo para todo mundo, não é possível que não tenha nada que você gosta de fazer, cara. Existe algum esporte que você vai se identificar. É questão de procurar, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas quem tá comigo só joga tênis, quem tá comigo só joga basquete, só corre, eu não gosto dessas coisas. Tá, mas vai procurar alguma coisa. E aí entra a importância do exercício quando você entende que aquilo vai te preparar para você conseguir fazer aquilo que você quer. Então não é treinar musculação para ficar forte e shapeado, não é esse o conceito. Você pode treinar musculação como eu vejo você fazendo, eu vejo às vezes seus vídeos lá, andando na esteira, subindo escada com mochila de 15 quilos nas costas. Isso é proposital para que você consiga subir a montanha melhor, né? Então é encontrar o porquê do negócio. Eu acho que isso que vai garantir motivação para continuar, né? E eu não vi ninguém fazendo isso, mas está aí uma oportunidade de negócio. Um conhecedor de esportes profundamente, que tenha parcerias com várias academias e vários núcleos, e você botar um empresário, um executivo numa esteira de 30 esportes em 30 dias. E aí o que mais bater vai ser o teu caminho. Porque eu testei recentemente aqui em Limeira, inclusive, eu fui num... Tem um espaço aqui que tem uma parede de escalada. E eu achava que eu tinha medo de altura e que eu não gostava. Eu falei, vou fazer uma vez. E eu me apaixonei nesse negócio. Falei, nossa, que legal, quero fazer mais vezes. Essa experimentação é muito importante, né? E fez total diferença para mim. Então, meu caminho hoje é apresentar o montanhismo para mais pessoas, um montanhismo seguro. E tem dado muito certo. Legal. E nesse contexto, né, que vocês disseram, acho que antes disso tudo precisa haver essa tal da consciência, né? A pessoa querer, de fato, ela tomar essa decisão, eu vou. A partir disso, aí ela se coloca ali à disposição para viver essas experiências, e ela tem que já saber que algumas experiências que ela vai se deparar, nem todas vão ser positivas, né? Porque alguns esportes eu posso ali me identificar, enquanto outros não. Então, até você achar aquilo que você gosta de fazer, ou até mesmo um objetivo dentro do esporte, seja o montanhismo, seja a maratona, seja o crossfit, seja o próprio resultado numa musculação. Eu quero X% de massa gorda, X% de massa magra. Precisa existir isso aí para ela fazer o que ela deve fazer para atingir o que ela quer atingir. Perfeito. Não é porque eu nunca tinha encontrado um esporte que eu não deixei de me movimentar, né? Tanto é que na pandemia fizemos muito. Eu sempre gostei. Acho que é uma desculpa você falar, eu não faço porque eu não encontrei.
a minha linha de raciocínio anterior aqui está muito mais num gancho de, se alguém estiver escutando e se identificando com isso, talvez uma falta de continuidade. Eu fiz 3 meses, provavelmente o gatilho vai ser ou fraqueza mental da sua parte, ou porque você não conectou isso com um objetivo maior, né? E você abdicou disso daqui. Talvez é muito mais nesse contexto, mas pelo amor de Deus, gente, vamos para cima. Vamos ligar essa consciência. Não deixem chegar no momento que eu deixei, assim, porque por pouco não estourou a corda, sabe? E você sabe que nesse contexto também de variedade, né, que nós estamos falando aqui, é nisso que o modelo da Unique preza, é um dos diferenciais da Unique. O que a gente tem como um certo cuidado mesmo, a gente sempre traz essas inovações em modalidades para que alguma delas alguém se identifique. Então, é como o Aaron acabou de falar, né? Não é possível que as pessoas não se identifiquem dentre 12 hoje, né? Atualmente, 12 modalidades diferentes num contexto de academia. Perfeito. Então, alguma coisa dentro do seu programa de treino é possível estruturar 12 ou mais, daqui a pouquinho mais, né? Que a gente já está lançando novas modalidades dentro do seu programa de treino para você atingir o objetivo, seja ali mesmo, né? Seja da sua melhora física, melhora do seu dia a dia, melhora em estilo de vida, ou seja mesmo atingir algum objetivo esportivo, como a gente falou aqui, né? Exato. Não, e é isso fundamental. Eu só virei a chave de academia com várias modalidades complementares, porque demorou, acho que, para o mercado de academias perceber a importância dessa dinâmica. Entrar num modelo mais singular, onde você tem os aparelhos e vai lá e executa. Aqui está teu treino, aqui está tua ficha. Não, o mundo precisa desse dinamismo, precisa dessa complementariedade. E sempre que eu posso, eu sei que vocês abrem um espacinho para mim ali, para avançar em algumas coisas diferentes, né? A última que eu fiz, eu não lembro qual que era. Eu acho que era de... Qual que é a de... Foi o Flex. O Flex. Que, inclusive, meu pai o pessoal brinca com meu pai ali no Flex, né? Deve ser muito engraçado ver meu pai no Flex. Meu pai é uma figura, cara. Não tem quem não conversa com ele lá na Eu queria uma câmera vendo meu pai no Flex. Um dia vocês filmem isso, eu quero muito ver. Mas isso para mim é muito importante. Eu tenho um problema de alongamento crônico. E eu fui diagnosticado, eu lembro de um preparador físico do basquete falando, você nunca vai conseguir esticar a mão e pegar na ponta do pé. Pegar na ponta do pé. Você tem... Eu falei, não, peraí. E aí nos últimos 12 meses eu falei, meu objetivo é encostar a mão e esticar a panturrilha. Eu preciso fazer isso. E eu consegui. E depois que eu consegui, eu percebi um equilíbrio muscular. Eu passei a alongar cadeias que eu nunca tinha alongado em conjunto. Você puxa aqui, vem alongamento aqui na parte dos glúteos e tudo mais, na coluna. Mudou esse. Parece que entrei no eixo postural depois que eu consegui pôr a mão ali. Mas alguém um dia falou para mim, você não consegue. Te desafiou. Me desafiou. E aí é um tipo de... ainda mais próximo dos 40, alongamento e mobilidade. Eu já comecei a ter alguns probleminhas de mobilidade, assim, de braço, não chega. E isso me dá nervoso. Eu falei, não, eu preciso resolver esse aspecto. Você sabe que isso, Rodrigo, que você disse, né, para contextualizar aqui o que a gente está falando, a pessoa, para ela ter mesmo essa vida longa no estilo de vida saudável, ela precisa passar a experiência de estar na lama e visualizar o céu ao mesmo tempo. No sentido, você acabou de dar um exemplo aqui, alguém te desafiou e mexeu ali com o seu ego de certa forma, né? Falando, não, eu não consigo, então vamos ver se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir mesmo. Tanto em relação a isso, quanto realmente as consequências físicas, fisiológicas ali que você estava percebendo, né? Então, ali você viveu ali aquela lama, né? Isso, aquela lama, a lama ali da ansiedade que a gente falou, né? E tudo mais. Então, tem ali aquele momento em que de dor
mesmo, para a pessoa tomar essa decisão. Porque aquilo lá, né? Nós somos assim, a gente aprende tanto pela dor e pelo amor, né? E o amor, quando a gente fala, é relacionado a esse céu, né? Que eu disse aqui, em relação à meta, o grande objetivo, a grande meta. Então, onde que eu quero chegar? Então, eu preciso sentir aquela dor, né? O que que eu senti, o que que eu vivenciei, que me frustrou de alguma forma, que me trouxe uma dor de alguma forma, seja ela física, seja ela mental, seja ela emocional. E, ao mesmo tempo, tá claro para mim aonde eu quero chegar, né? O que eu quero atingir. Então, é necessário esses 2 pontos para que a pessoa caia aquela ficha e escolha pagar o preço do processo do que escolher pagar o preço e continuar na lama. Onde está. Exatamente. Mas não pode ficar na lama. Depende pode. da lama. Pode ter uma areia movediça lá embaixo. Exatamente. Saia o quanto antes. Exatamente. Legal, e nós estamos, acho, caminhando para o final, né? Infelizmente, porque o Já. bate-papo tá muito legal. Por mim, eu ficaria mais umas 2, 3 horas aqui, que tem assunto ainda, né? Tem. Faz algum tempo que a gente não conversa, inclusive, mas mais uma vez agradecer a sua presença aqui, Rodrigo. Para a gente é uma honra receber convidados tão especiais e você, como eu falei no começo, além de um amigo que eu tenho um carinho gigante, é um cara que tem um sucesso extraordinário na questão profissional, pessoal, familiar. Sua família é uma família muito querida, inclusive lá na Unique, né? Não tem quem não goste de sua mãe e do seu pai lá, cara. É sensacional. Então, para a gente é um prazer receber você aqui. E eu queria saber se você poderia deixar uma mensagem, um recado, alguma coisa para essa galera que nos acompanha, né? E qual seria essa mensagem, esse recado? Show. Primeiro também agradecer. Maravilhoso estar com vocês. Acho que é o primeiro podcast que eu falo mais desse aspecto de saúde. Então, estou numa fase, como eu disse, eu comecei falando isso e termino dizendo que estou na melhor fase para falar sobre isso. Assim, acho que para trazer exemplos e trazer consciência para as pessoas, e me coloco super à disposição de todo mundo que eu vi aqui, quiser me adicionar no Instagram, conversar sobre isso, porque eu sei que quando o assunto é ansiedade, crise de ansiedade, muita gente me manda mensagem no privado. Eu falo abertamente sobre isso, acho que eu sou uma das poucas pessoas que falam abertamente sobre isso no Instagram, e vem chuva de mensagens. Como que você... E aí vou contando um pouco do meu processo, um pouco das minhas descobertas, e as pessoas vão se encaixando e vão se encontrando. Então, obrigado por essa oportunidade maravilhosa de passar um tempinho a mais com vocês, que sempre, quando eu tenho essa oportunidade, eu agarro, né? A gente sempre acha um caminho, ou tomando um cafezinho em São Paulo, ou tomando um cafezinho aqui em Limeira. Então, é mais uma oportunidade muito boa para reencontrar vocês e falar com essa audiência maravilhosa, que são, por natureza, uma audiência que, por mais que eu talvez não conheça, algumas das pessoas, se estão sendo liderados por vocês dentro de um processo de transformação, certamente eu já gosto, porque culturalmente está no mesmo ambiente que eu vivo. A gente falou muito aqui sobre saúde, mas acho que a minha maior mensagem é qual é o melhor presente para você. Se você não tivesse filhos, se você não tivesse marido ou esposa, se você não tivesse nada te barrando, nenhuma das questões, qual seria o presente que você se daria, né, para pensando em uma vida com longevidade? E aí a segunda pergunta a partir disso é por que você ainda não se deu, né, esse presente? E isso foi perguntas que eu fui me fazendo. Não é barato fazer o montanhismo, né? Por mais que subir montanhas, você precisa de um bastão de trekking que você compra na Decathlon por R$100, o par, põe uma bermudinha e você sobe. Quando a gente está falando de altitudes de 6.000 metros para frente, os equipamentos são caros, as roupas são muito caras. Então eu estou dedicando dinheiro, estou dedicando esforço, estou dedicando tempo da minha família para isso. Mas eu me fiz essas perguntas, né? Eu me fiz essas perguntas do... que presente eu quero me dar? E eu quero viver com saúde ao lado dos meus filhos, quero ser exemplo de saúde para eles, quero ser exemplo de saúde para minha esposa, assim como ela é para mim, e eu quero olhar para mim e falar, putz, eu tô cuidando de mim, né? E nada me bloqueia. E a partir disso, você visualizar
esse objetivo que a gente tanto falou aqui, definir esse objetivo para você e fazer acontecer. Tome muito cuidado com os sinais que teu corpo te dá, os sinais que a tua mente te dá. Não acho que é normal. Então, por muito tempo eu convivi com ansiedade achando que isso era normal. E não normalize essas questões, cuide logo, né? A linha... Eu só fui virar chave mesmo quando eu acordei minha esposa chorando pra caramba e pedindo ajuda, pelo amor de Deus, que eu ia ter um ataque cardíaco e no fim nada estava acontecendo, era uma questão mental. Então, reaja aos sinais. E para você que já faz esporte e está assistindo aqui, me chame para fazer esporte com você. Então, meu convite aqui é para a gente se conectar e fazer mais esporte junto e seguir avançando. Então, acabei trazendo essas duas mensagens, uma para aqueles que estão precisando aí de um ar de motivação para dar esse passo, e mesmo para os que já fazem, né, esporte. Se faça essa pergunta é interessante para a vida, né? Que presente você se daria no âmbito de conhecimento, que presente você se daria no âmbito de saúde? E daí a próxima pergunta é por que você ainda não se deu, né? Daí você vai encontrar alguns bloqueios. É uma conversa que falta, é um alinhamento que falta, é um medo de algo. E aí tira isso da frente e executa. Eu tenho refletido sobre isso, que presentes eu quero me dar como ser humano. E aí a próxima pergunta é por que então que eu não me dei logo esse presente? Caramba. A vida é muito curta, né? Então vamos para cima. Que legal, Rodrigo. A gente se sente muito honrado em ter você compartilhando essas questões pessoais, né? Eu não sei, você falou aqui, né, que acredito que é um dos únicos episódios que você compartilhou esse quesito saúde e trouxe esse propósito, né? O que está por trás disso, que é tudo isso que você falou. Então, a gente fica muito honrado mesmo você compartilhar isso com a gente, compartilhar isso aqui no YouCast, né? Eu confesso que a gente vindo para cá, né, a gente falou, caraca, Aaron, que legal, né? A gente receber o Rodrigo, né? Essa oportunidade que a gente está tendo mesmo disso tudo, né? Da gente ouvir mais ele, da gente... poder realmente continuar seguindo os conselhos dele, né? Porque você nos ajudou muito, continua nos ajudando. E essa oportunidade de fazer isso, inclusive, com as pessoas que nos acompanham, com as pessoas que ainda vão ver tudo isso, né? Então, a gente fica muito honrados mesmo e gratos por isso. Show de bola! Estou muito feliz, muito obrigado por isso. E contem comigo sempre. Excelente, obrigado. Gente, é isso aí. Esse foi mais um episódio do YouCast. Espero que vocês tenham curtido. Muita informação legal. Tenho certeza que a cabeça vai ficar fritando, igual tá a nossa agora, né? E que vocês possam nos acompanhar aqui nos próximos episódios também. Então, se inscrevam no nosso canal, ativa o sininho para que você já fique sabendo dos próximos episódios. E é isso aí, vamos transformar a vida das pessoas. É isso, essa é a primeira temporada do YouCast, então a gente conta com a sua ajuda para você realmente compartilhar com o máximo de pessoas que você conhece, porque é só o começo, é só o início dessa jornada de transformação, não só no seu corpo, mas também na sua mente, e esses resultados a gente consegue ver quando ele vem de fato de dentro para fora, como vocês acabaram de ouvir aqui. E já encaminha esse episódio para todos os seus amigos, para aquelas pessoas que você quer bem, aquelas pessoas que você quer presentear, como a gente falou aqui nesse episódio, né? E que talvez precisem escutar essa mensagem para realmente ter a vida transformada. E qual pessoa que hoje em dia não passa por essa experiência da ansiedade, né? Não sofre com isso, né? Tanto as pessoas, independente da sua função, independente do seu tipo de trabalho. A gente trouxe aqui hoje o Rodrigo compartilhando nesse mundo do empreendedorismo, né? Que ele tem há anos aí essa experiência e ele trouxe esse contexto. Então, eu acredito que você que conhece vários empresários, aí você pode ajudar esses empresários a melhorarem a vida deles, a melhorar o estilo de vida deles, a melhorarem o resultado, não só na produtividade, o resultado dentro da empresa dele, mas sim em vários aspectos na vida dele. Então, aproveita mesmo para você colaborar com as pessoas que você conhece, que esse tema sobre ansiedade é algo necessário. A gente precisa ajudar, a gente precisa se ajudar. Então, esse é um baita presente que a gente trouxe para vocês através do episódio de hoje. Obrigado também à VIP Store, que faz as nossas canecas do YouCast,
que inclusive nós presenteamos o Gianotto com uma caneca Tá exclusiva do YouCast, né? E também a Petville, que proporcionou esse descanso maravilhoso para a Nick. Não sei se vocês estão vendo aí em casa, mas a Nick está aproveitando para tirar um cochilo, já comeu orelha de porco, orelha bovina. Então a Petville também é o nosso muito obrigado. Vocês ouviram bastante a participação da Nick aqui, né? Então, graças a Petville é que a gente pôde trazer esse contexto de família, de conforto, de integração, né? Que é o significado da Nick, por isso que a gente escolheu ter essa mascote e ela é uma das hosts desse podcast. E nós estamos muito bem vestidos pela Cookie, né? Eram graças à consultoria da Cookie que a gente tá aqui no estilo dos pés à cabeça, pra gente receber esse convidado mega especial, né? Porque tem que ser a altura dos convidados, né, Aaron? Então, a Cookie nos ajudou nesse sentido. Então, gratidão, Cookie, por estar com a gente, por estar patrocinando os episódios do YouCast. Espero que vocês tenham curtido muito esse episódio do YouCast e nós nos vemos nos próximos. É isso aí. Podemos Tamo nos ver junto. nas montanhas também, né? Fica aí o convite. Valeu, até a próxima. Valeu, até!